Bom, boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo, boa tarde em cima, boa tarde embaixo, boa tarde todo, boa tarde sempre. É um prazer fantástico, indescritível, o que nós estamos sentindo hoje aqui. Em 27 de julho de 2005, eu resolvi iniciar um programa de TV. Eu não sou homem de televisão, sou palestrante, escrevi livros e nunca pensei em fazer televisão. Mas não sei por que cargas d'água, resolvi fazer uma televisão, um programa chamado Vida Inteligente, que eu mandei verificar o nome através de uma numeróloga. Perguntei para essa numeróloga também qual seria a data mais adequada para que eu iniciasse esse programa, que eu queria estar em consonância com o correto, com o universo, com o lunar, tudo. Vimos a lua certa. E o dia que apareceu, entre outros ali, foi 27 de julho de 2005. E assim foi. Lembro que, apesar de eu ser palestrante e tudo, lidar com pequenos, grandes públicos, foi uma tremedeira fantástica no primeiro dia. Porque o programa Vida Inteligente é ao vivo. Não existe programa Vida Inteligente gravado. Então, aquilo que vocês veem é o que está acontecendo naquele momento mesmo. E, passado um tempo, em um irmão nosso, a lei conspira, né? Ela é fantástica. Um irmão nosso apresentou o Jorge Antônio Ouro para mim. E marcamos de ele fazer uma entrevista comigo. E essa entrevista aconteceu no dia 28 de setembro de 2005. Parece que é uma data coincidente, né? Porque vocês que conhecem essa data. E de lá até aqui, vão fazer agora, dia 28 de setembro de 2011, 6 anos. E nesses 6 anos, nós fazemos essa coisa que vocês assistem todas as quintas-feiras, ou quando querem, porque está tudo disponibilizado na internet. Essa fraternidade, essas sementes, esses mosaicos do novo ciclo que nós estamos aqui semeando todo esse tempo. Abnegadamente, o programa Vida Inteligente não tem publicidade, não tem propaganda, mesmo assim, porque a TV é uma TV institucional, ela não pode ter publicidade, então nós estamos aí firmes. Bom, antes da gente começar também, os nossos agradecimentos de coração a Viviane Véspero e a sua equipe, as irmãs e todas aquelas pessoas que ajudaram, e sem ela, coordenando aqui em São Paulo, não seria possível a nossa vinda. Uma pessoa também que até investiu nesse evento. O nosso muito obrigado a todos vocês. Obrigado ao nosso querido Isaac, um novo irmão que cruzou no nosso caminho, está aqui documentando, vai documentar toda essa confraternização que nós vamos fazer hoje. E agradecer a todo mundo, a própria Vivian, que inicialmente o espaço era só para 100 pessoas. E olha quantas pessoas tem aqui hoje. Então parece que as coisas multiplicaram-se sozinhas. Eu estou emocionado. Isso não é muito comum comigo, tá? Então pode ser que eu tire as coisas de ordem. Mas hoje de manhã, antes de vir para cá, eu recebi um e-mail. Falei, deixa eu abrir meu notebook para ver se tem alguma coisa. E a coisa estava lá. Incrível, incrível, né? E eu quero compartilhar isso com vocês. Eu não vou citar o nome da pessoa, porque afinal é um e-mail particular que me foi enviado nessa manhã. Mas eu acho que como o acaso não existe, né? Tudo é. Eu digo sempre que eu e a lei nos damos muito bem. Ela segue seu curso e eu o dela, né? Então as coisas aconteceram, né? Eustáquio, boa noite. Não sei se este e-mail ainda está válido, mas vou tentar. Minha formação é católica e espírita, não praticante. É aquela mistura natural entre estas duas religiões, aceitando que existe algo muito maior do que uma mera existência terrena. Por algumas coisas que presenciei, aprendi desde pequeno a respeitar e aceitar o fenômeno da vida após a morte e, consequentemente, possibilidade de contato entre os mundos. Mas não sou praticante, de forma alguma criei minha própria fé.
Misturei o que me agradava e fechei, talvez de maneira equivocada, meu coração para outras práticas que não condizem com minha realidade. Peguei um pouco aqui e ali, sempre entendendo que não há uma única pessoa 100% certa neste mundo. Uma curiosidade aqui, outra ali, a permissão da possibilidade, e assim posso dizer que durmo em paz. Quer dizer, tenho minha fé e não sei se sou exemplo para alguém, exceto a parte do respeito pela crença dos outros e a observância quase constante para não empurrar minhas teorias goela abaixo dos outros. Enfim, se eu perceber que meu papo não agrada, retiro o meu time de campo. E também saio de cena se não gostar do papo de outra pessoa. Quando digo que não sou exemplo, é que me sinto hipócrita ao procurar ajuda religiosa. Acredito na força superior, Deus, em seus ajudantes masters, santos, ou comuns, outros espíritos de luz. Acredito no espiritismo e na convicção de Chico Xavier. Mas sei que, por não ser praticante, me pego pedindo socorro nas horas aflitas e esquecendo de reservar um espaço de tempo para agradecer fervorosamente. Não faço isto, talvez justificado por uma esperança de ser sentido por Deus, de achar que meu coração está agradecendo silenciosamente, a cada batida, por tudo que tenho aqui. Do lado espírita, tenho a força da missão, que todos nós viemos aqui para ser executor de algo, em proveito próprio ou para acudir outras pessoas. Este relacionamento social nada mais é do que o exercício rumo à evolução. De alguma forma, sempre acreditei em valores além da vida. Talvez isto explique por que encontro muita facilidade em aceitar coisas boas de onde quer que venham. E foi assim durante muitos anos. Fui agraciado com a oportunidade de ouvir Antônio Carvalho, âncora da Rádio Bandeirantes São Paulo. Ele tinha um jeito especial de contar suas histórias e crenças, ressaltando a todo momento que cada um deve acreditar e absorver o que achasse certo. Brincando com as palavras, ele dizia que era tudo mentira, porque tirava da mente tira, e através do conceito absoluto e relativo, afirmava que se estava na nossa mente, então já guardava relação com o absoluto. Entendo, na minha restrita visão, que ele explicava apenas parte do que sabia. Não podia falar mais? Não sei. Seu programa, Conversinha ao Pé de Ouvido, era, e ainda é, áudio constante na hora de dormir. Vai e volta, caía na mesma seara. Estudava eubiose e foi através dele que aprendi alguma coisa. Ele faleceu alguns anos atrás e do vasto material de mais de 30 anos que montou na Rádio Bandeirantes, existem disponíveis uns 200 áudios encontrados facilmente na internet. Procurei outras abordagens parecidas. Talvez a forma de explicar não tenha agradado. Tenho, sim, alguns áudios de outros que, em vão, na minha modesta opinião, tentaram suprir a ausência de Antônio Carvalho neste complemento para a minha formação religiosa, entre aspas. Em uma das comunidades do Orkut, meses atrás, alguém falou do Vida Inteligente. Encontrei um vídeo no Orkut e de lá para cá tem sido uma nova leitura, um novo aprendizado, a conversa franca entre você e o Jorge Antônio Ouro, demonstrando um conhecimento que complementa e detalha aquilo que ouvi de Antônio Carvalho, com o conceito total da lógica, e aqui cabe um parênteses, sou analista de sistemas, e a abstração é algo muito difícil dentro da mente de um velho programador que trata e valida a informação. Quem conhece a incondicional if, then, else, sabe o quanto é difícil formar algo diferente que não esteja plenamente validado pela condicional sistêmica. E foi grata surpresa saber que Ouro também é analista de sistemas, aumentando o meu grau de confiança sobre o explicado, já que acredito que ele tem a necessidade de submeter seu conhecimento ao mesmo processo de validação. Jorge Antônio Ouro parece se agigantar a cada minuto de programa e aumentar sua própria confiança sobre tenta explicar. Só parece, porque basta ouvir o programa de novo e perceber que desde a primeira palavra já transmite credibilidade e força. Seu jeito simples de explicar sem fugir da pergunta, que você habilmente formula, é a chave para o sucesso de tantos anos de seu programa, que precisa e vai ser muito mais divulgado neste imenso Brasil.
Confesso que já ouvi bastante, nunca em ordem cronológica, alguns pela metade, outros ouvindo pedacinhos por pedacinhos. Existem programas longos que não dá para ouvir no carro ou antes de dormir. E aí fica bem no estilo, uma parte aqui, outra ali, não acaba e ouve outro. E aprendi muito. Claro, alguns conhecimentos são explicados de maneira diferente, Antônio Carvalho, mas é fruto daquilo que Jorge Ouro explicou. É chegada a hora de maiores detalhes. Tal qual o Conversinha, os programas não necessariamente precisam aparecer em ordem cronológica. Quando ouvidos novamente, passam a apresentar maior relação, já que estamos de posse de outros conhecimentos que não existiam quando da primeira audição. É este ir e vir que completa as lacunas deste mosaico. É evidente que algumas das minhas crenças não seriam compartilhadas por vocês, mas estamos todos evoluindo. É agradável perceber que minha formação religiosa, quase autodidata, se reforça com isto. Acredito em algo a mais do que existe em qualquer religião, e mesmo assim alguns dogmas ficaram ainda mais fortes, mesmo que sejam divergentes de uma ou outra coisa que seja explicada por vocês. Estou em processo constante de amadurecimento do autoconhecimento, da explosão da minha verdade. De repente, uma certa mensagem de uma certa religião passa a fazer mais sentido, criando força e aumento da minha crença naquele determinado ponto. Por isso, quero agradecer de coração a cada oportunidade que tenho em ouvir o programa. Continuo a minha busca, usando agora o Vida Inteligente como mais um tempero para a minha receita que visa explicar a origem, o destino e o meio para chegar lá. Hoje, durmo ainda melhor. É a mais pura verdade, vamos dizer. Nós temos recebido cartas similares. O Jorge detesta os e-mails que eu rebato para ele quando... É a verdade, Quando falam bem da gente, das transformações que as pessoas têm tido, eu compreendo bem porque o Jorge não gosta disso, por isso que eu também rebato para ele, para eu ficar de cúmplice, né? Mas nós nos sentimos muito gratificados em podermos estar fazendo esse trabalho, que é a nossa verdade, não é a verdade de ninguém. Nós não representamos linha filosófica absolutamente nenhuma. Eu pertenço a tudo, Eustáquio pertence a tudo, sem estar ligado a nada. Então eu tenho toda a liberdade de expressar minha opinião sobre qualquer coisa, porque eu não tenho quem me reja senão a lei. Então, o que aconteceu hoje tinha que acontecer. Nunca passou na cabeça do Jorge, nem na minha, estarmos ultrapassando as fronteiras de Santa Catarina. Nós temos um prazer imenso, o Jorge trabalha, eu só encontro o Jorge no dia do programa, e no dia do programa ele sabe sobre o que ele vai falar. Porque nós não combinamos o que nós vamos falar na quinta-feira. Eu chego e já dou o rojão para ele. Jorge, você vai falar sobre isso. Aí pronto, e flui o que vocês veem. Então, hoje, todos nós aqui somos privilegiados. Eu acho que nós estamos construindo, hoje já vão mais um bom pedaço dos mosaicos do novo ciclo, que nós estamos construindo e que nós estamos disseminando. Isso é muito bacana, isso é muito bonito, que a gente sente. Vocês estão olhando para um cara que é verdadeiramente um cara feliz. Nós já falamos sobre felicidade no programa Vida Inteligente. Hoje eu tenho consciência do que significa essa palavra e, independente das atribuições diárias que nós temos, eu sou um cara feliz, porque eu vivo, respiro, vida inteligente. Todos os dias eu estou programando o que eu vou apresentar no meu próximo programa. E isso faz com que eu conheça vocês, que isso aqui vá disseminando, vá aumentando, isso aqui está tomando um caminho fabuloso. Eu não sei onde vai parar e nem quero saber onde vai parar. Eu não tenho também pretensão nenhuma, nem de ser apresentador de televisão, nem para ir para uma grande rede, em absoluto. Eu quero continuar fazendo o que eu tenho fazendo e tenho que estar aqui com meu irmão, querido amigo e irmão, que até isso são as coincidências, né? Eu nasci no dia 11 de maio, ele 12 de maio. E nós temos dois taurinos, né? E nós temos até 7 anos de diferença, o número 7, né, que vocês tanto falam aí. Então tem. E esse querido amigo e irmão, por quem eu tenho um apreço, um amor incondicional,
Espero que a gente possa estar junto pelo tempo que estivermos que estar. Pelo tempo necessário. Boa tarde, Jorge. Como você está? Tudo bem? Essa foi a maior introdução que eu já estive. Geralmente, boa tarde a todos. Geralmente, eu já vou conversar com você. Então, geralmente, eu trabalho na rua QSI, e aí a TV é lá no final à direita, né? E eu fico atazanado no dia a dia, como qualquer um de nós, né? E o grego assim, chega cedo, senão olha, a Garta está olhando. Eu também quero falar com ele, né? Ele me ameaça de tudo quanto é jeito para eu chegar cedo, né? E eu chego, 1:08, 2:08. Já comecei o programa sem ele. Já começou o programa e eu estou colocando no microfone, né? E aí é bom porque ele realmente, o assunto, ele puxa o pino da granada e ele joga no meu colo na hora, né? Isso faz parte. Mas geralmente aí a introdução que o grego faz, o que ele traz do dia a dia é a humanidade trazendo alguma coisa para ser discutida, né? Mas do tamanho que fez hoje, não. Com direito a ler e-mail de surpresa, tem uma parte ali que eu detestei, porque ele começa, porque o Jorge, não sei o que, cara. Mas é proposital. Eu fiquei igual aquele cara do desenho, o Muttley, né? Depois em Florianópolis, a gente vai conversar sobre isso. Eu já fiz palestra técnica durante muitos anos, né, por causa do meu trabalho. Então, assim, 100 pessoas, 1.000, 2.000, porque a gente pegava, tipo assim, Telebahia, aí colocava a Telebahia inteira para falar, assim. Já falei algumas vezes lá em São Lourenço da convenção, e às vezes o pessoal chama para falar em universidade, essas coisas assim, já aí, nos últimos 20 anos, né? Mas hoje é diferente. Hoje realmente é um negócio diferente. Hoje é um negócio diferente, já vou conversar com vocês para ver o que eu penso disso. Eu estava, enquanto o grego estava fazendo essa introdução gigantesca, só a introdução foi quase um programa de inteligência inteira, né? Aí eu estava olhando para vocês, né? Aí eu olhei para o rosto de cada um de vocês, sabe? Para ver assim, que força, assim, que coisa incrível é isso que a gente chama de existência, de lei, de obra, ou que nome a gente queira falar, que a gente queira chamar, para isso se manifestar em um ser humano, com uma história que só cada um de nós sabe o que tem, com uma gênese que só cada um de nós sabe qual é, com uma hierarquia que ninguém imagina o que o outro é, ninguém sabe quem que está ao seu lado e aí um conjunto de fatores disparados por um bate-papo entre dois Zeca, né? A gente se encontra lá assim e conversa uma hora naquela coisa assim, aquela coisa divertida, acaba aquela uma hora, eu dou carona para o grego até no centro da cidade, e sai dali já, é como se nunca tivesse existido vida inteligente, já começa a pensar na vida, assim, tal. Que força que afinal, o que é isso, né, que faz com que aconteça isso? Então, o que está acontecendo aqui agora, hoje, nesse momento, não é um encontro divertido do Vida Inteligente, como a gente faz lá em Florianópolis. Não é uma conversa em uma convenção da sociedade, não é uma palestra, porque eu acho que palestra ninguém pode dar palestra para ninguém. Isso aqui é uma assembleia Gartino, uma assembleia, sei lá que tipo de coisa que é esse negócio aqui. É verdade, porque, assim, se a gente fosse pegar a história de vida de cada um de vocês, e só vocês sabem, tem um trecho que eu acho que vale a pena a gente citar aqui agora. Algumas pessoas vão saber do que se trata. Diz assim, eu não sei se é exatamente isso, mas eu vou tentar lembrar, para tentar explicar o que eu sinto sobre o que está acontecendo aqui agora. Então diz assim, todos os países foram meu país, todas as bandeiras foram minha bandeira, todos os homens foram meus irmãos. Só eu sei minha história, e o mestre também, mas agora eu estou indo para casa.
Isso foi dito por Longino, né? Longino, a gente sabe que na tradição é aquele que lanceou Jesus Cristo. E aí a lei permitiu que ele reencarnasse novamente e reconhecesse o mestre, reconhecesse o avatar e pudesse ter a honra de ter isso escrito na lápide do local que passa por ser o túmulo dele. Em escala, todos nós somos ele, porque só nós sabemos a nossa história. Nós estamos constantemente indo para casa, né? E nós reconhecemos sempre o mestre. Que mestre que a gente reconhece? O mestre em cada um de nós. Tem muita gente aqui que é da eubiose. Bom, o Grego falou de início que ele é independente, não pertence a nenhuma corrente filosófica. Não que ele saiba. Ele fala assim: eu não pertenço a nenhuma ordem. Olha, não que você saiba. Não, eu trilhei muitos caminhos, assim como o Grego, né? Mas hoje eu faço parte da eubiose, sou discípulo da eubiose, mas não falo em nome da eubiose. Tenho função na eubiose, mas não falo em nome da função nem da eubiose. Sou um discípulo. Me esforço para ser um discípulo. Tenho muita paciência e procuro sempre fazer o meu melhor. Se o meu melhor é o suficiente para o meu entorno, ótimo. Se não é, ótimo. Aí o meu entorno aprende com meus erros e eu aprendo com os meus erros também. Então, só para explicar isso. Mas então, o que a gente está fazendo aqui hoje é uma coisa fantástica. E o Grego estava falando que está emocionado. Como ele está falando por primeiro, então a gente deixa sempre para quem descasca o abacaxi por primeiro pegar a parte mais azeda, né? Mas eu estou emocionado também, e é uma coisa em comum. Porque eu procuro, independente do que seja, não me emocionar, porque quando você se emociona, então você movimenta os ares de Vayu no astral, independente em que altura seja do astral, e aí geralmente você não consegue coordenar direito as ideias, mas é uma coisa prazerosa, porque não acontece sempre, então está emocionado. Aí como o Grego ficou falando bastante e leu aquele negócio inteiro ali, aquela parte traumática que tinha mais na tarde, então já deu para acalmar um pouquinho para falar com vocês. Então isso, assim, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui, obrigado a vocês, a você que tornou viável, tornou possível essa vinda aqui a São Paulo. É uma honra estar falando com vocês, sabe? E uma coisa que é muito interessante, que a gente sempre, quando está lá no programa, a gente conversa com quem assiste, mas através da câmera, através do pleuro cósmico, a gente não sabe quem está lá do outro lado, não é? E daí hoje a gente está vendo as faces que estão do outro lado. Algumas. Pois é, mas dentro da representatividade aqui está o universo inteiro. E uma coisa que é muito importante, e que daí isso eu agradeço, e aí o Grego agradece também sem saber, mas agradece junto comigo, é que assim, se fosse só a TV e o Grego conversando com o Jorge cada 15 dias, a coisa ia terminar ali, assim, aquela 1 hora apertada para falar um monte de coisa, aquela diversão, porque é um negócio assim, muito divertido. Sim. Calorões, né? Calorões. Calorões e barulhos de microfone. E perfumes na... Perfume que então, seria só isso. Mas, e acho que algumas vezes a gente conversou que para que o que é falado, para que o novo, para que o mundo pleno, bom, que a gente deseja, para que ele se torne verdadeiro, visível, real, ele tem que ser vitalizado, ele tem que ser densificado. Então, o que acontece é que o Vida Inteligente, ele chegou em quantos programas? Bastante. Da série Mosaicos do Novo Ciclo, nós fizemos 110 programas. Do Mosaico, 110 programas. Então, se chegou até aqui agora, é porque ele foi enraizado vitalmente. É porque vocês
trilharam os caminhos que a gente trilha na hora que está verbalizando, isso se tornou denso a ponto de ser útil para algumas pessoas. Então, nessa parte, principalmente, eu tenho que agradecer a vocês, eu e o Grego agradecemos a vocês, porque agora está sem microfone. Porque... Cortaram. Deixa eu sair. Depois ele bota a culpa em Ungina. Sabe? Foi Ungina lá que foi e cortou meu microfone. Então, agradeço a vocês, sim, do fundo do meu timo, né? Do fundo do meu coração, porque vocês é que fazem com que o que a gente conversa seja útil para alguém agora ou em determinado tempo. Então, muitíssimo obrigado a vocês. E que a força que move vocês para tirar vocês de casa, em vez de ver aquele programa legal na TV, ou então ir no shopping, comprar aquelas coisas, ou então ir na churrascaria, comer aquela carne mal passada, vocês trocaram isso tudo para estar aqui? Não, então vocês vejam que a força que move vocês, ela é maior do que a vontade de descansar, do que a vontade de comer, do que a vontade do lazer, do que a porção de... Porque hoje é sábado, né? É dia de não trabalhar. Né? Aí vocês abrem mão do não trabalhar e vêm trabalhar em função da lei, em função da humanidade. Qual humanidade? A humanidade que cada um de vocês representa e a humanidade do grupo, porque o que a gente tem feito é externar amor fraternal, externar amizade, e isso é útil para qualquer pessoa, independente do lugar do mundo em que esteja. Então, resumindo, muito obrigado, é muito bom estar aqui com vocês. Quase empatei com ele no tempo da introdução. Né? Alô, nada. Vamos tentar isso aqui. Alô, nada também. Bom, enquanto ele arruma aqui, vou dizer que é o seguinte, para não fugir à regra, ele não me disse o que a gente vai conversar. Né? Verdade? Né? Eu esqueci de fazer um crédito que ele é necessário aqui. Nosso querido amigo e irmão Isaac está filmando todo o evento para nós. Beijo no seu coração, nosso muito obrigado. Tá? É uma oportunidade ímpar a gente estar podendo registrar isso, principalmente para as pessoas que não puderam vir, pessoas que moram em outros estados e que gostariam de estar aqui. E o tema que eu escolhi hoje, que eu ouso dizer isso, eu escolho os temas para o Jorge. Isso é engraçado, sim, porque eu sou um cara muito rigoroso comigo, eu devo ter sido trambiqueiro pra caramba. O que eu me cobro é uma coisa de louco, então eu vejo que... Alô? Tá. Deu. Eu fico olhando isso aqui, como não existe a paridade de 1 para 1, eu devo trazer da minha mônada a parcela dos trambiqueiros, daqueles caras que se cobram. Daquelas pessoas que se cobram muito. Então, eu quando vem algum assunto assim, eu falo, opa, mas o que isso tem a ver? Porque às vezes eu próprio desconheço o que é. E o assunto aparece, ele se apresenta, como o Jorge fala, para ser debatido, não sei. Eu não entendo disso. Quem mais aprende é que nem o Silvio Santos nos programas dele. Ele se diverte barbaridade lá e eu aprendo barbaridade no meu programa. Tanto é que me chamam, mandam e-mails, esses eu não rebato para o Jorge, porque são direto para mim, que eu sou um chato, que eu interrompo o palestrante quando ele está desenvolvendo o raciocínio dele, não sei o que lá. Por outro lado, outras pessoas agradecem essas minhas intervenções e dizem, putz, você perguntou o que eu queria perguntar. E eu confesso aqui que alguma coisa, como se eu sentisse o anseio que está por trás da câmera. Então fico aqui que nem aquele cara que quer interromper e interrompo mesmo, para perguntar aquilo que eu quero. Pois bem, e para esse evento, o que se avizinhou, que apareceu, senhor Eustáquio, fala para o Jorge que você vai falar sobre isso. Foi a série que nós demos o nome desses 110 programas, Mosaicos do Novo Ciclo, que a gente fala todo esse tempo que nós estamos trabalhando e construindo esses mosaicos do novo ciclo. Então, o objetivo nosso aqui hoje, além dessa confraternização, que deve ser muito além do que cada um de nós pode imaginar, onde está reverberando isso, é explicar num papo interativo. Vocês vão poder formular perguntas, só vamos pedir que sejam feitas por escrito para que possam ser audíveis e a gente possa selecionar aqui o mesmo assunto, fazer uma pergunta só.
Então nós vamos falar hoje o que são esses mosaicos do novo ciclo, sem a mínima ousadia de querermos ser os donos da verdade ou achar que aquilo que nós vamos dizer hoje seja a própria verdade. Nós vamos trocar ideias com vocês e depois, ao final dessa nossa confraternização, cada um leva para casa aquilo que considerou bom e deixe aqui na basura, no lixinho ali, o que nunca achou legal. Só vamos levar coisas boas. O que não acharem coisas boas, deixa aqui e pronto. A própria coisa se incumbirá de sublimar tudo aquilo que não foi gostado por cada um de nós. Nós queremos que todos vocês, nós também aqui, né? Fazemos parte desse todo. Queremos sair melhores do que entramos e levar todo esse abraço, esse carinho, essa egrégora que nós formamos aqui e fortalecer essa mônada da qual, toda certeza, nós todos fazemos parte da mesma mônada. Não, uma mônada grupo. Eu tenho certeza. E as perguntas, aí é bom esclarecer que as perguntas que vocês enviarem depois podem ter uma resposta longa ou uma resposta curta. Ou nenhuma. Não, a longa ou a curta. A longa a gente vai dizer o que pensa a respeito, né? E a curta é, desculpa, não sei. Tá, muito simples. Bom, muita gente sempre falou sobre terceiro milênio, sobre nova era, todo mundo fica esperando, todo mundo já deu datas de monte, está se esperando agora para 21 de dezembro do ano que vem, mais um fim de mundo, mais um. Eu, nos meus 60 anos de idade, já escapei de alguns fins de mundo. Não, mas sem gozação, falando sério, isso aqui, nós temos que plasmar coisas positivas. E no dia 28 de setembro de 2005, conforme as minhas pesquisas, o meu estudo, como já disse, não pertenço a nada, eu li que foi essas coincidências da vida, né, do Jorge aparecer, a gente começar nesse dia, 8 horas da noite, você lembra? O programa era 8 horas da noite. Perfeitamente. Então marcou-se 28 de setembro de 2005 como um marco, alguma coisa especial que ia acontecer. Tanto é que eu li que até o próprio professor que foi citado aqui seria dito que após essa data não haveria mais razão de existir a sociedade, inclusive, porque com a manifestação do novo Avatar, não teria, para quê? Não precisamos ter mais sociedade nenhuma. Pois bem, 28 de setembro de 2005, no nosso tempo, naquele tempo que tempo terrestre, não aconteceu nada. Ou, na minha opinião, aconteceu. Pode ser que tenha acontecido lá em Florianópolis, 8 horas da noite. É uma coincidência. Começou a se falar, segundo eu sei, coisas que nunca foram ditas em público. E o Avatar, como todos vocês devem saber, né, fora aqueles que não conhecem a história, já está aqui desde 24 de fevereiro de 1949, com as suas contrapartes que o Jorge acabou de dizer. Então essa questão de nova era é muito relativa e é sobre isso que nós vamos falar. Por isso que nós falamos sobre mosaicos do novo ciclo, porque nós ousamos mexer em alguns temas, alguns assuntos, mostrar mais alguma coisa que outrora era oculta, para que fosse construídos os mosaicos do novo ciclo. E não é Jorge e eu, muita pretensão, mas é cada pedacinho desse grande mosaico que vai se unindo nessa disseminação. Os pés mestres em semine, não é isso, Jorge? Muito a esperança da colheita está na semente. Putz, sabe, né? A esperança da semente. A esperança da colheita está na semente. Isso aí. Então é isso que está acontecendo e é isso que nós queremos passar hoje para vocês. O que são esses mosaicos do novo ciclo? O que a gente verdadeiramente deve esperar? 2012, 2000 e tanto, 2000 e sempre, não importa. Importante é a gente saber o que nós temos que fazer, como nós devemos nos comportar. Isso cada um depois, como eu disse aqui, ao final, faça o seu discernimento, coloque na peneira, deixe o que é bom, leve o que é bom daqui e deixe o que não gostou aqui. Então, quando nós começamos isso em 28 de setembro de 2005, nós começamos a construir os mosaicos do novo ciclo. Jorge, o que são os mosaicos do novo ciclo? Essa foi boa. É porque é uma pergunta que tem que responder em 110 programas.
Não, pois é. Não, nessa o grego se superou, mas isso é resultado de vocês nele, de embaralhar o grego, né? Não, brincadeira. Muito certo. Sempre desde a gente coloca sempre como queda da Atlântida como início dos problemas evolucionários da humanidade, né? Várias quedas Atlântidas, né? Só que parece tudo tão longe assim, 700 mil anos, 400 mil, 300 mil, 9.354 anos de Cristo, quando afundou Poseidones, mas mesmo assim ainda parece longe, né? E a gente sempre espera que a coisa toda se resolva de fora, né? A humanidade como um todo sempre espera que se resolva de fora, tipo assim, vai vir alguém e vai resolver, vai vir alguém e vai colocar a coisa em ordem, vão passar a borracha a partir de segunda-feira, já é um novo ciclo para a humanidade, ou os mais afoitos e mais chegados nas salas de cinema dizem, não, mas vai chegar aquela nave alienígena e o cara vai chegar e pá, vai resolver tudinho. E aqueles que gostam mais de alimentar os elementais de sofrimento, né? Ele não vai chegar aquela nave e o elemental vai sair, vai devorar todo mundo porque eles são os reptilianos, os greys, os xadrezes, aquela coisa toda, né? Sempre a gente coloca a coisa como se fosse um fator externo, mas esquece uma coisa muito simples, muito básica, que é o seguinte, a evolução, a natureza, ela não dá saltos. Não tem como. Se fosse para alguém chegar e com um decreto, com uma canetada, pegar e resolver tudo, colocar a coisa toda em ordem, que graça teria? Aí por que dessa anarquia toda então? Será que esqueceram a gente aqui? Será que é verdade que a gente é o resultado de uma experiência genética mal feita, que os alienígenas vieram aqui, os alienígenas fizeram um bando e não esperaram para ver o que ia sair da proveito e se mandaram e deu nós? No bom português? Será que a gente vai pegar e negar ou renegar todo o conhecimento filosófico, esotérico, os avataras, Budas, Bodhisattvas, todo mundo que veio para trabalhar a obra, ler as ordens secretas, a evolução, antropogênese, cosmogênese, e achar que nada disso é verdade, né? E que alguém ou vai detonar a coisa toda ou vai dar jeito na coisa toda. Nem A nem B. Não adianta colocar X em uma ou na outra, que daí vai estar errado. Então, quando se fala assim, e tem a turma que espera que quando a Terra for passar no cinturão de fótons no ano que vem, todo mundo vai mudar o seu estado de consciência e o astral vai se abrir, vai ser uma farra infernal. Que o máximo da consciência que se espera é que o astral se abra para a gente ter todo mundo um alto astral. Não é por aí, não é? É que o que falta para a humanidade de maneira geral, e é por isso que existe o que a gente conceitou como evolução, o primeiro é o conhecer a si mesmo. Gnose-te, conhece a ti mesmo, faz por ti que eu te ajudarei. Você tem que entender quem você é, para entendendo quem você é, você então se contestue. Para qualquer coisa que a gente vai elaborar um projeto, ou na escola, no trabalho, na vida, qualquer coisa, a gente sempre pega e analisa os fatores envolvidos e determina um plano, mas para analisar os fatores e determinar o plano, eu tenho que conhecer os elementos envolvidos. A gente aplica isso para qualquer coisa, menos para nós mesmos. Aí leva a vida assim, na maneira meio assim, a moda da mãe Joana, aí acontece uma coisa errada, aí isso é karma. Aí isso é destino. Essa vida é um saco. Só que daí está reclamando para quem? Para Deus? Vai culpar quem? A lei? Vai culpar o karma? Não tem quem culpar. E não adianta dizer que tudo que acontece na vida da gente é karma, porque disse que aproximadamente 2/3 é por burrice mesmo, o outro 1/3 é karma de verdade. Que assim, você não faz nada, né, você deixa aí as águas do astral te levar no dia a dia, acontece uma coisa indesejada, é karma, não é karma. Um novo ciclo é quando se estabelece um referencial e um processo que já vem em andamento. E
em 28 de setembro de 2005, era uma data definida para o aparecimento físico do Avatara, do fim do ciclo, nome Maitreya, né? Que nasceu em 24 de fevereiro de 49, Gêmeos. Por que não aconteceu? Isso é uma pergunta que assola muita gente, né? E aí faz de conta que sabe, ou faz de conta que não quer se lembrar dessa pergunta, ou acha que é proibido fazer essa pergunta, porque se fizer vai colocar algumas coisas em dúvida, e aí vai bagunçar aquela coisa que eu acredito muito, mas não é por aí também. É que, obviamente, para definir, para descrever um evento como esse, em que a gente está no final de um ciclo, mas daí de um ciclo evolucional, não de fim de mundo, teria que ser criado uma maia, teria que ser criado uma ilusão na forma da escrita desse negócio. Então, a criatura, né, o Avatara, ele foi engendrado, né, a lei não dá saltos, a vida humana, ela mudou muito nos últimos tempos, né? Nós não temos mais a noção de tempo, a coisa passa mais rapidamente do que a gente pode dar conta, do que a gente consegue lidar com as coisas no dia a dia, e a gente acha que é só o relógio que está errado. Então, a gente continua analisando todas as mudanças que já aconteceram nesse novo ciclo que já se estabeleceu. A gente analisa essas mudanças baseado na mente concreta e se limita a achar que o mês está passando muito ligeiro. Pô, ontem era dia 5, hoje é dia 30, tem que pagar a conta de novo. Ontem era janeiro, hoje já é dezembro. A gente então se recusa a ver os elementos mais densos que já estão à mostra para mostrar o quê? Para definir o quê? Nós já estamos em um novo ciclo. Então, essa questão do 28 de setembro, a questão do 24 de fevereiro de 49, né, são referenciais que apontam acontecimentos dentro do processo de transição. Esse novo ciclo, a nova era, o que nome se queira dar, a gente não pode pensar que ele foi chaveado em 24 de fevereiro de 49 começou a existir, ou em 28 de setembro de 2005 começou a existir. É uma coisa que vem sendo feita há milhares e milhares e milhares de anos, porque quando a gente está falando de evolução, não é ontem. Então a gente tem que lembrar que a raça ária tem mais de 1 milhão de anos. Antes da Atlântida, antes da Lemúria, e antes, e vai ter o depois. Então o que aconteceu em 2005 foi um marco na questão da antropomorfização de um processo. O novo ciclo já estava acontecendo e vai ainda continuar acontecendo. Só que quando um ciclo novo se instala, ele fica intercalado com o outro. Então a gente tem hoje, ao mesmo tempo, pessoas que dedicam parte da vida para tentar entender a própria vida, para tentar entender o próximo, para tentar entender. Por que estão felizes de estar aqui? Porque todo mundo sorri com qualquer coisa que a gente está conversando. Porque é bom estar aqui. E por que é bom estar aqui? Porque para vocês estudar, ou se dedicar, ou buscar um caminho, é tão divertido quanto ver uma comédia, é tão divertido quanto ir passear, esse tipo de coisa. Isso é uma amostra de que o novo ciclo já é uma realidade. Agora, lógico, a gente vai perguntar assim, mas se é um novo ciclo e o Avatara já nasceu em 24 de fevereiro de 49, ele veio para a superfície e se manifesta integralmente, né, em setembro de 2005, por que o mundo ainda continua bagunçado? Aí dá para devolver com uma pergunta, essa primeira, é o seguinte, e daí dava para colocar 7 bilhões de pessoas aqui nessa sala para conversar a respeito? Não. Dava para colocar 7 bilhões de pessoas dentro de um templo para conversar, para fazer uma ritualística a respeito? Não. Dava para iniciar 7 bilhões de pessoas ao mesmo tempo? Não. Não dá. E depois, mesmo se desse, isso não significava que o novo ciclo já está estabelecido, sabe por quê? Porque tem 7 bilhões de pessoas vivas. E os trocentos bilhões de pessoas que já existiram, ou os zilhões de pessoas que já existiram, e que deixaram resíduos evolucionais no astral, na mente concreta. E esses? A evolução, ela se faz por representatividade.
Então, cada um de nós teve pai e mãe, 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 até no momento em que houve a divisão do sexo, alguns milhões de anos atrás. Se não houvesse assim, não tivesse sido assim, eu não estaria aqui. Então, em cada um de nós, hoje, tem o que de melhor e o que de pior existe em termos humanos. Como a diferença? Nós temos competência para resolver. Em acontecendo em cada um de nós, em se resolvendo, as dores de cada um e as dores humanas, se resolve toda a história humana. Em se resolvendo em cada um de nós esse tipo de coisa, eu crio uma ambiência para quê? Para que eu consiga ver o que já existe. Porque hoje nós nos baseamos para analisar o mundo que nos cerca, principalmente naquilo que nós vemos. E o que nós vemos? Aquilo que não passe mais rápido do que um frame por segundo, que não quer interagir comigo em menos do que 2 segundos em termos de reação física, ou que tenha reflexo de luz. Isso é o mundo que me cerca. E se a gente fechar o olho agora aqui, nessa sala, o fato de fechar os olhos, significa que daí o grego não existe? Não, ele existe. Então a realidade não é só o que nós vemos. Então o que é o novo ciclo? O que aconteceu em 2005? O que aconteceu em 49? Aconteceu realmente o chaveamento para um novo status de evolução do ser humano. São seres humanos preparados que trazem em si toda a história do gênero, pela primeira vez, passível de ser resolvida. E outra coisa que é muito importante, de uma capacidade nova, inata, das pessoas do novo ciclo. A tônica dessa fase evolucional que a gente está agora seria desenvolver a mente concreta, trazer a consciência para a mente concreta. É tudo que se espera, né, desse ciclo evolucional. Mas não, nós desenvolvemos a mente concreta, mas a gente vem aqui e conversa sobre o abstrato. No dia a dia, se usa a intuição sem tomar conhecimento. Se conversa sobre o que ainda não tem matéria. Então, eu estou fazendo um saque contra o futuro, e nesse ponto evolucional, eu estou legislando, eu estou criando, eu estou fazendo uma função manúsica para as coisas que ainda hão de vir. Quinto sistema, sexto sistema e etc. Então, do meu ponto de vista, isso é um novo ciclo grego. Né? É um novo estado de consciência que está presente em todo mundo. São pessoas competentíssimas para resolver tudo como jamais aconteceu, como jamais existiu, só que a gente ainda, temporariamente, não aprendeu a ver o que está acontecendo. E isso que a gente tem que aprender. Você falou em certa ocasião, no Vida Inteligente, de que a Terra era a bola da vez. Foi esse o termo que você usou. Sim. Outro assunto que apesar de já termos feito muitos programas, e é inerente ao tema, é que nós somos aqui, todos que estamos aqui nesse momento no planeta Terra, todos nós, né, nós somos uno. Você disse que somos privilegiados, deveremos estar aqui, somos os precursores do novo ciclo. Ao mesmo tempo, você fala sobre não existir a paridade de 1 para 1, né? Então, nós que somos esse fruto aí de uma série de pessoas que nos antecedem, como é que nós podemos participar desse processo, vamos dizer, dessa construção de mosaicos do novo ciclo, se cada um de nós tem o seu próprio, não se fala muito em karma, né? Tem que enaltecer o Dharma também, mas nós temos esse karma de todos aqueles que nos antecedem. Queria que você tocasse de novo no assunto, que cada um de nós não é propriamente apenas nós, né? Nós carregamos e temos uma responsabilidade sobre todos aqueles que nos antecedem, para que a gente possa ter a importância de cada um de nós nessa formação dos novos tempos. A primeira coisa que é muito importante a gente conversar... Existe uma grande resistência disso aqui, né? Das pessoas acharem, não, eu fui uma rainha, eu fui rei, eu fui um sapateiro, eu fui aquela coisa. Então as pessoas não entendem, têm resistência em achar de que elas não podem ser fruto de um monte de coisas. Elas são fruto de alguma coisa que, quer dizer, eu tenho a minha individualidade e eu carrego éons essa individualidade. Como é que você poderia convencer, não seria a palavra apropriada? O que você poderia falar a respeito? Convencer você é possível. Para que fosse entendido de que nós não somos frutos únicos de uma única vida, assim, nós fazemos parte da nossa mônada, vamos dizer assim. Como passar isso num linguajar acessível para que possa ser entendido? Porque é importante você entender esse processo para você seguir adiante, eu acho.
O Silvio Santos pede ajuda dos universitários, aí tem que pedir ajuda aos Ginas. Ginas, por favor, provem para ele. Uma vez então a gente estava fazendo um programa, daí ele falou assim, como é que você me prova que a Agartha existe? Meu pai Henrique, eu disse assim, e agora como é que eu vou te provar? Aí então quebraram um vidro de perfume lá no estúdio, só que o perfume começou a aparecer também nas casas das pessoas, desse ó, te vira, agora provaram. Esse eu preciso falar, vocês devem ter assistido no Vida Inteligente ali, porque tudo é ao vivo, não pode se armar nada. Então estava num determinado programa, esse que ele estava citando, e eu comecei a sentir um perfume, mas um perfume que... mas antes ele colocou na parede assim, prova, como é que você prova que existe a Agartha? Meu Deus, e agora? Aquele perfume ali, eu falei, mas que caramba. Aí eu chamei o câmera assim, botaram a câmera nele, eu chamei o William Paul ali, vem cá. Aí ele chegou perto assim, eu falei, E ele achou que um de nós tinha soltado um pum, qualquer coisa assim, que ele não estava sentindo nada, então eu falei, o que será que está cheirando aí tudo? Aí eu falei, olha o cheiro, que cheiro é esse? Ele falou, não estou sentindo cheiro nenhum. Né? Então, aquele cheiro, aquele perfume, foi muito interessante isso aqui, fica bom o registro, porque pode acontecer para vocês, e vocês não acharem que está louco. Aquele perfume não se sente pelo nariz. Já viu coisa cheirar? Ele ri. Não sei como é que funciona. Então é uma coisa louca, e tem outras ocasiões lá no estúdio, que apesar de estar um frio danado, vocês devem ter visto isso, que eu falo tudo lá no coisa, apesar de estar um frio danado, eu estou suando lá dentro, tanto é que ele fala e eu fico bebendo água, vocês perceberam, né? O programa inteiro bebendo água. Então são fenômenos realmente que aparecem no programa, que eu acho que tem alguma coisa, ou lá embaixo alguém fica irritado comigo ali, entendeu? Nesse negócio lá embaixo eu estou fora. Qualquer coisa que você fale... Tá, mas vamos ao tema aí, vamos à pergunta. Vamos nos ater ao tema do dia. No fundo é eu que quero saber disso, né? Você sabe. Bom, claro que eu sei. Bom, uma coisa que é muito importante, então, a gente comentar é que a iniciação, a gente sempre conversa assim, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou andar em todas as ordens secretas, discretas que existem, e eu vou me iluminar, e eu vou me elevar, e eu vou atingir a divindade, e a gente sempre fala assim, eu vou atingir a divindade, eu vou me elevar. Então você sempre pensa que a evolução é de cima para baixo, que assim, eu, Jorge, quero adquirir tal conhecimento, tal iniciação, que eu vou olhar a divindade nos olhos dela e vou falar assim, cheguei. A divindade olha de volta para mim e diz assim, está aqui o teu terreno, tua escritura da Agartha, agora você está desenvolver o corpo causal, se manda, chama o próximo. Daí o grego, não é assim. Não é a evolução, assim, independente do que a gente venha a fazer, nunca a evolução ela é de baixo para cima. Não é eu que vou me iluminar, não é eu que vou até a divindade, não é eu que vou ficar no estado de samadhi, ou em nirvana, ou não interessa o que seja. É o seguinte, o objetivo e não é nem da nossa existência, o objetivo da evolução como um todo, quando a gente fala evolução, é a criação dos universos, é a criação das galáxias, dos sistemas solares, dos planetas, rondas, dos seres, todos eles, é transformar vida energia em vida consciência. Isso que é a razão da evolução. E o que é a vida energia? Nós todos. Nós fisicamente, vitalmente, o que nós criamos astralmente é vida e energia, o que nós criamos mentalmente, mente concreta é vida e energia, isso é vida e energia. E se eu tenho que transformar a vida e energia em vida consciência, de onde é que vem a consciência para transformar a outra parte? Porque sempre eu tenho que ter um referencial. Quem transforma quem? O processo evolucional, o processo da iniciação, aquilo que todos nós estamos buscando, aquilo que o nosso espírito busca, aquilo que nos move, aquilo que faz com que a gente venha ficar numa sala trancada a tarde inteira conversando, isso é dado, né, decorrência de um processo de cima para baixo. Então,
existe uma parte da matéria manifesta, que é a Atman, e aí Atman, Buddha e Manas, que os nomes que compõem o que a gente conceitua como tríade superior ou como espírito. Esse segmento, esse pedaço da matéria consciente, esse é que tem que dar à matéria a consciência. Então, a consciência desses planos mais densos da matéria, isso que é evolução. Então, eu tenho que fazer com que a matéria física adquira consciência de quem ela é, quer dizer, eu tenho que fazer com que a Atman entenda a matéria física. Essa é a razão da existência da nossa ronda, do nosso planeta hoje, da nossa vida. Para chegar no entender o físico, eu tenho que fazer com que o vital seja compreendido por Atman, pela divindade, pelo Espírito. Eu tenho que fazer com que a mente concreta seja entendida. No momento em que eu faço isso, esse processo da iniciação, aí ele é um processo sem volta. Não é que eu tenho que subir, eu não subo para lugar nenhum. É o próprio Espírito, é a mônada, né, que tem que vir e entender e dar consciência à matéria mais densa que existe hoje no universo, que somos nós. No momento em que isso está acontecendo e que nós estamos aqui, a gente também tem uma tendência muito forte a dizer assim, por nós, seres humanos, somos tão imperfeitos e erramos tanto, essa confusão toda, né? E aí, quando fala assim, não, ser humano, mas nós somos jivas, mas mesmo assim os jivas erram, aquela confusão toda, né? E aí fala assim, não, mas os agnisvatas, os barichares, os suras, que são as hierarquias que antecederam a hierarquia dos jivas, eles são superiores a nós, essas coisas assim. Então a gente sempre se coloca como uma coisa inferior, uma coisa em processo ainda. Não são superiores, eles só vieram mais cedo. Não existe ninguém nem superior nem inferior a qualquer um ser humano hoje. Eles só ou vieram mais cedo ou vão vir mais tarde. Isso vale de um sura a um elemental, sabe? De certeza. Tanto é que antes a hierarquia era assim, Sura, Agnisvata, Barishari e Jiva. A partir de determinado momento evolucional, a hierarquia passou a ser Jiva, Sura, Agnisvata e Barishari. Nesse processo de aquisição de consciência, nesse processo da descida da consciência, quando acontece então da consciência fazer com que, Atman Buddhimanas, fazer com que a minha existência, eu, Jorge, você, grego, vocês, tenham consciência de quem cada um é de verdade, aí nesse momento sim, aí nós desenvolvemos aquilo que é buscado no processo de iniciação, que é desenvolver o corpo causal. O corpo causal nada mais é do que a ligação entre o espírito e a alma, mais nada. Então a gente tem Atman, Buddhi e Manas, Manas superior, né? No final de Manas, na parte mais densa de Manas superior e na parte mais alta da mente concreta, eu tenho o que vai fazer com que essa ligação sobreviva, e é aí que os resultados ficam. E como é que vai acontecer esse processo da descida ou da subida da consciência? Como é que acontece o processo evolucional? Porque a gente sempre conversa que a gente tem que desmistificar, e tudo tem que ter uma explicação prática. Então, como é que acontece de o meu astral ser pacificado? Como é que acontece de o meu astral adquirir consciência? Como é que acontece da mente concreta adquirir consciência? Como é que a alma adquire consciência? Como é que a alma vai se misturar com o Buddha? Como é que a alma vai se misturar com a mente abstrata? Como é que eu vou pegar e perenizar essa porção de matéria que hoje é a minha existência, né, dando a ela consciência e se transformando numa mônada independente? Tudo tem uma explicação prática, simples, né? E é isso que a gente busca no processo da iniciação. Nesse caso específico, então, assim como do corpo físico vital, eu tenho os chakras que são o que vai fazer com que eu receba e devolva o influxo que mantém o que a gente conceitou como vida, nós também temos entre as camadas daí do corpo vital para com o astral, do astral para com a mente concreta para com a mente abstrata,
as espírulas que fazem com que esse contato entre ambos se dê especializadamente, porque se não houvesse a separação entre os planos, nenhum de nós aguentaria. Se não houvesse a separação entre os planos, nós todos ficaríamos no conceito que a gente pode chamar de loucos, porque a gente não teria condição de analisar do ponto de vista de mente concreta tudo o que existe. O nosso corpo físico não resistiria ao impacto integral do vital, o vital não resistiria ao impacto integral do astral, o astral não resistiria ao impacto integral da mente concreta e vice-versa. O processo de iluminação é fazer com que a gente crie em cada plano, e aí vem a questão do dia a dia, da questão do conhecimento, é fazer com que cada um crie seres especializados, né, que tenham por matéria básica sattva, né, com a matéria mais sutil, para que ele consiga se elevar no plano a que ele pertence, e aí então ter contato com o plano seguinte. Então, tem a questão dos vritis. Lembra? Eu lembro, agora precisa saber se vocês lembram. Então, o que são os vritis aí? Sim. Tem um princípio básico, um tattva básico, tejas tattva, que é o fogo, que ele é o moldador por excelência. Então, tudo que a gente ouve no dia a dia, ou vê, ou sente, toda a minha interação com o meio, ela cria um símile no astral e em mente concreta. Tudo cria um símile. Esse símile pode ser inconsciente ou é consciente, daí eu crio intencionalmente um pensamento ou uma emoção. Então, tudo que eu ouço, vejo, toco, toda a minha interação com o meio, cria um vriti. Esses vritis, esses turbilhões, e agora vocês imaginem, tudo que nós olhamos, toda a nossa vida no dia a dia, criando essas imagens, essas placas impressas, né, no astral. Isso é multiplicado por bilhões de seres, e aí dá para entender o porquê que o astral humano ele é tão convulsionado. Então, tudo que eu crio em termos de vritis, os mais sutis, eles sempre se levam para o plano superior através de caminhos, através de órgãos específicos, né, que a gente chama de jnana, J-N-A-N-A, em sânscrito é conhecimento. Então, que a gente chama de jnana indriyani. São os caminhos através dos quais o mundo se comunica, o mundo visível, né, se comunica comigo. Por exemplo, assim, como é que a mente concreta pode tomar uma decisão se ela não consegue ver as coisas que eu tenho que decidir? Como é que a emoção pode gerar um resultado se o meu corpo astral não tem olhos, não tem mão, não tem ouvido para sentir o entorno? Como é que a minha intuição pode agir para me ajudar a interferir ou decidir uma ação ou não no dia a dia, se a minha mente abstrata ela não tem olhos, não tem ouvidos, não tem mão, não tem como interagir com o meio? Como é que isso chega para que a ação aconteça? Então, toda interação do que a gente entende por unidade evolucional, ela acontece com os meios baseado nesse conceito de Jnana Indriyani. Então, são 5 centros que recebem a interação do meio. Essa interação do meio que é recebida e é gerada esses símiles, ela levanta para o plano superior e quanto mais sutil, né, a minha interação com o meio, mais alto sobe. Até a ponto de chegar, né, na minha decisão, que daí é a porção que a gente chama que é o Ahankara, A-H-A-N-K-R-A, que é o eu sou, que é a minha individualidade. E aí, baseado nessas impressões que chegam para o Ahankara, daí ele devolve essas impressões. Ele nunca age. Ele sempre compara consigo mesmo, e daí você vai dizer, eu isso, eu aquilo, eu não, eu sim, sempre... Mas isso acontece com qualquer um, com uma pessoa normal, ou precisa ter um conhecimento exotérico, vamos dizer? Não, aí depende do nível não é iniciação, mas o nível de controle do exercício da vontade, sabedoria e atividade, do nível de especialização da pessoa, isso vai determinar qual é que é a altura em que sobe essa impressão.
Porque, então, eu tenho o físico vital astral, mente concretamente abstrata, né? Aí eu tenho o Budi, né? E depois eu tenho a Ahankara e depois eu tenho o Budi. Então, a minha consciência, né? A voz da consciência, ela tem que fazer esse caminho de volta para dizer, putz, pisou na bola. Ó, não faça isso, ó, não faça aquilo. Então, quanto mais denso, né, é os meus caminhos, ou quanto menos caminhos eu tenho, menor é a minha capacidade de conversar comigo mesmo e de ouvir a voz da minha consciência. Então, de maneira geral, eu comparo, né, e aí eu comparo no Ahankara e eu devolvo para a mente concreta, né, com impressões tipo, sim, não, isso, aquilo, vão fazer. Aí, no caminho de subida, para mim, eu tenho Jnana Indriyanis. E depois no caminho de volta, eu tenho o que se chama de Karma Indriyani, que é a decisão da ação. Então, eu olho, aí qualquer coisa que eu olho, eu sinto, eu toco qualquer coisa, isso gera os impulsos, isso aí tem que ver se tem emoção envolvida, o conhecimento, isso tudo sobe para o Ahankara, a Ahankara devolve a mente concreta, a mente concreta aí então vai encadear, entrelaçar para daí dar o que a gente conceitou como decisão ou ação, isso então aciona o Karma Indriyani desce a mente concreta para o astral, vai permear com a emoção ou não, isso desce para o vital comanda o sistema cérebro-espinhal e se transforma numa ação, uma ação física ou uma ação verbal ou uma outra coisa qualquer. Esse caminho de ida e volta é que dá a minha interação com o meio, com o dia a dia. Você acha então que uma pessoa normal ela pode usufruir tudo isso aí que você acabou de dizer? Não. Não, tá. Sabe, claro. Eu quero dizer o seguinte, então. Nós podemos. É isso que eu ia perguntar. Agora, nós por exemplo, podemos. Agora, para você, se a minha vida é novela, futebol, pinga, sexo, fuxico, essas coisas todas. Essas coisas assim, quanto mais densa é a vida da criatura, maior é a incapacidade dela, ou menor é a capacidade que ela tem de conversar com ela mesma. Quanto mais pesada a bola, menos alto ela vai no chute. Minha bola é leve, por exemplo. Aí eu quero decidir alguma coisa. Eu olho e gero, Jnana Indriyani, gero esses símiles, daí vejo que tem de emoção. Não, aí volta, aí a mente concreta, então realmente, então vamos por aqui e tal, emoção não se envolve, fica neutro, se vira, né? Volta para a ação e diga assim, não, tudo bem, não faz mal que você pegou e disse que a minha mãe não era uma mulher séria. Né? É assim que funciona, mas é verdade, é assim que funciona. E aí, desde um problema no trânsito, tem gente que daí, né, no ônibus, né, que tem gente que fica, né, quando fica... vida ali. Vem como é que é? Então eu falei assim para ele, no ônibus. Aí ele ouviu a palavra no ônibus, aí Jnana Indriyani fez o molde, levou para a parte baixa do astral, aí o astral procura a emoção que tem envolvida, levanta para a mente concreta, lembra do que aconteceu no ônibus, compara com o eu, né? O eu devolve para a mente concreta, fala, a mente concreta devolve para o astral, procura emoção envolvida era P da vida, Karma Indriyani fala, P da vida. Vou dizer essas palavras que você usou, nós estamos melhorando esse astral de forma que alguma coisa possa tocar a mente dos noveleiros, dos fofoqueiros, dos jogadores de futebol, e que ele tenha, fala, opa, tem alguma coisa diferente para mim, tem alguma coisa que me chama. Essa que é a minha questão. Senão seria inútil, eu consideraria inútil o que a gente vem fazendo. Que diz que uma única pessoa pode mudar uma cidade. E é verdade, porque nós somos a expressão da divindade. Né? Nós falamos no Vida Inteligente 110 programas de que nós somos a expressão da divindade. O dia que nós descobrirmos quem nós somos, o que nós vamos nos admirar. Ou então não vamos nos admirar porque nós somos, né? Gostou? Aprendi, tá? Próxima pergunta, essa você já respondeu. Entendeu? Porque você disse também ali, é por isso que eu estou falando isso aqui. Você disse concordando. Que nós somos especiais, nós estamos aqui vivendo esta época, é uma época de privilegiados, nós somos privilegiados, apesar de não termos consciência, nós estamos participando de um processo que a gente não tem entendimento. Então, se nós somos tão especiais,
E deve existir uma forma, né, dessa nossa especialidade, poder contagiar as outras, podemos levar essas coisas não só através da palavra, da televisão, da escrita, mas de alguma forma energética, de moldarmos esse astral com o nosso conhecimento, com o nosso desejo, para que a gente possa, considerando o atniatniatat... Eu não vou lembrar da pergunta toda. Entendeu? Como é que nós podemos fazer com que esse todo seja uníssono e que a gente tire a carga das nossas costas, se o termo pode ser... Se nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos antecede e que nós estamos aqui para resgatar isso, quando a gente resgata o passado, nós resgatamos tudo. Então, tá aí, o rojão está na mão. Ele fez assim, ó, é uma pergunta. Não, tá certo? Não, hoje está... Talvez é por causa deles aqui. Mas nós vamos ter que rever o nosso contrato aí. Acabou a vida inteligente. Não, falou tanta coisa, então vou comentar desde o início. Então, primeiro, assim, a coisa que é muito importante, é que você perguntou assim, se uma pessoa comum pode usufruir disso, né, desse processo. Bom, primeiro é muito importante dizer que todos nós somos pessoas comuns. Né? Assim, eu sou exatamente igual, né, a qualquer um de vocês, pelo menos fisicamente, que é exatamente igual a qualquer um outro ser humano. Né? O que pode acontecer é que tenha ser humano que já tenha perdido o vínculo entre, né, o eu superior e a existência. Aí sim, a coisa deixa um pouquinho mais complicada. O processo de tudo que eu vejo, eu gerar um símile e aí chegar a subir para que daí eu decida, ele é exatamente igual a todo mundo. O que para todo mundo. Só que o que difere é o seguinte: depende em que ponto está focada a consciência da criatura. Aquele que age e reage o tempo inteiro por instinto, significa que a consciência dele não está nem no plano astral, está no instinto. Então, quando ele olha, quando ele vê as coisas, isso gera, através de Jnana Indriyani, gera esses símiles, gera essas pressões, essas imagens, né, no vital dele daí, e na parte mais densa do astral, e ele gera isso daí, nem sobra para a mente concreta, nem para o Ahankara, nem para a Buddha, nada, e ele já na hora reage. Aí por isso ele fala assim, putz, mas eu reagi por instinto. Claro, besta. Não dominou um instinto sequer, claro que vai agir por instinto. Lógico. Ou então, aí o cara é um pouquinho mais controlado, né, mas vive fazendo nhaca, fala assim, mas eu agi na emoção, agi por impulso. Claro, mas e daí? Né? E qual é a diferença daí entre você e um animal? Né? Você é pior porque você tinha uma chance evolucional. E o animal, ele é um resíduo evolucional de um outro reino e é fruto, inclusive, do karma humano. Ele não é imputável, você é. Então, todos os seres são exatamente iguais. A diferença é aonde eu coloco a minha consciência. Né? Então, respondendo a tua pergunta, então, no geral, todas as pessoas têm plenas condições de interagir com o meio, com vitalidade, com emoção, com razão, né, com intuição e com divindade, tudo ao mesmo tempo. Daí, se eu tenho esse fluxo estabelecido, aí então toda vez que eu me manifesto, isso é fruto da interação entre a minha mente abstrata, a mente concreta, entre o astral, entre o vital, e eu vou e me expresso no meio, sem ficar gerando coisas que eu não quero. Chega um ponto tal que esse ir e vir, ele é de tal forma frequente, que esse processo de manifestação daí dos vritis até a interação do Ahankara com o Budi, ele é totalmente automático, daí já é a própria divindade que se manifesta através da criatura. E isso é o máximo daí da iniciação que cada um de nós pode desejar chegar. E o que é? É só exercício, é prática. Tá. E qual é que é o caminho para atingir? Isso, muito bem, muito bom, gostei. Me antecipei. Gostou. É que eu não estou olhando para o quando eu olho eu vejo que ele vai perguntar hoje, não dá. Estou preocupado, desculpa que eu estou de costas para vocês aqui, tá? Não é que não dá. Então o caminho
é como um exercício, é praticar. E como é que você pratica? Como é que você faz com que esse mecanismo para? Nossa, ele está canalizando. Tô nada. Estou esperando ele trocar. Trocou já? Então, para quem vai acompanhar a gravação, vocês acabaram de perder uma sessão de canalização. Eu pensei que você falou que a resposta era um silêncio. Eu olhei aqui e falei... Mas é mesmo, né? Porque quando a gente não se aquieta, a gente não ouve a nós próprios. Então poderia ser. Eu estava gritando comigo mesmo. Isso é bom para a gente ver a questão da mística, né? Então o cara está falando assim, nossa, mas aquele cara ele fala tão lindo, ele tem uns conhecimentos assim que eu nunca vi. Eu tenho um livro ali na cabeceira, eu só leio que está ali, mas não quer ler. Ele falou, não, mas ele já leu, então mais fácil. Daí ele falou assim, mas ele falou um negocinho, daí o cara para e olha assim. Eu recebi um e-mail ontem, mas ele veio direto para mim. Daí a pessoa diz assim, não, aquele rapaz que foi lá no programa, dele mandou um e-mail para mim. Sei, o André. Ele está aqui, não? Não. Ô André, vou comentar teu e-mail. Não, aí o André disse assim para mim, no e-mail, eu fiquei escandalizado, ele disse assim, não, pergunte para aquelas criaturas com as quais você conversa. Eu pensei assim, não é para mim, não. Não, pois é. Não, agora só pode ser... Negativo. Espera um pouquinho, só agora você me lembrou. Tem um amigo lá da mesa... Só pode ser o Gregão, que é a criatura com quem eu converso. Tem um amigo lá que a gente conversa na mesa, ele é um espírita convicto. Espírita. Não adianta falar nada para ele que não abre a bitola de jeito nenhum. É kardecista e tá lá. E tem um livro que ele acha que é o guia dele, chama-se A Vida de Jesus, escrita por ele mesmo. Ele acha que Jesus escreveu aquele livro e pronto, e aquilo lá é verdade. E o engraçado é que ele falou para mim, o Grego, o meu filho ali andou assistindo o Jorge, né? Que ele tem resistência ao que o Jorge fala, porque afinal não está lá na coisa, né? E aí ele disse assim, olha, com o que será que o Jorge responde? Porque perceba assim, ele falou, perceba que de vez em quando, antes dele responder para você, ele faz assim, ó. Dói nas costas. Ele está conversando. Não, eu não estou mentindo, assisto o DVD, vocês vão ver. De repente ali ele... Você está rindo? Então assiste para você ver. Ele não assiste o programa. Então, quem é que fica te assoprando as coisas? Não é. Eu vou revelar para você. Eu fico assim, mas esse cara inventa cada coisa. Não, é que daí às vezes o que a gente dá agora é sério. É uma coisa assim que é legal, que por isso que a gente está brincando com vocês, que a gente já está conversando há 2 horas. Então, isso é o processo, a gente já vamos rebobinar, tá? E eu não estou dando uma volta para não contar qual é o caboclo que baixa, não, tá? Então, assim, quando a gente está tendo contato com qualquer conhecimento, então, um livro que eu esteja lendo, ou um filme que eu esteja vendo, e que tenha um conteúdo que eu queira assimilar, na leitura, como a gente está conversando agora com os Brits, eu tenho que pegar e fazer o símile daquilo que está escrito, ou daquilo que eu estou ouvindo, e andar junto com quem está falando, ou com quem escreveu. E às vezes o andar junto, ele é muito dispendioso do ponto de vista de vitalidade, por isso que quando a gente está lendo um livro ou uma carta, aí às vezes a literatura fica muito densa, e eu canso, eu pego e estou lendo a linha 10, quando eu vejo estou lendo a linha 90, e tá tudo bem, deixa, depois eu leio de novo. Então, o seguir as linhas, o reprisar, o fazer a réplica do que eu estou lendo ou do que eu estou ouvindo, ele é muito cansativo, porque quanto mais você vai andando junto com a pessoa que está falando ou que escreveu, você tende a se entrelaçar com ela e andar junto. Então, se a gente está conversando assim, de vital, aí fala alguma coisa do astral, mente concreta, mente abstrata, a mesma energia que eu estou despendendo para falar para vocês sobre a mente abstrata ou sobre o além a caixa, vocês estão despendendo porque vocês estão junto comigo ouvindo. Isso é cansativo. Aí então o que a gente faz? Vital, astral, conhecimento, abstração.
Aí quando eu estou quase perdendo vocês, daí a gente volta e faz uma brincadeira. Quando a gente faz uma brincadeira, daí a gente vitaliza, e o sorriso, o vitalizar, né, num ambiente fraterno como a gente está fazendo, ele emite vaiu, né, mas um vaiu eletricamente ordenado que ele revitaliza toda a mente concreta, toda a parte de cima, e deixa vocês prontinhos para a gente tocar o pau de novo. Vamos em frente. Por isso que o parar um pouquinho e brincar, ele faz parte do processo. E, além do que, a iniciação, ela tem que ser prazerosa, não existe mais autoflagelação, não existe mais a questão de evoluir sozinho. Iniciar é o que a gente está fazendo aqui agora. É divertido, é agradável, é o contato entre irmãos fraternos de humanidade, entre irmãos de ordem ou não, é o entender ou não entender, é o dar uma cochilada, é achar engraçado. Isso é iniciação. Vocês querem ver uma coisa? Nós estamos fechados juntos aqui há 2 horas. O átomo que estava lá no dedão do grego, que foi para a corrente sanguínea, que daí depois saiu, né, de oxigênio, saiu fora de gás carbônico, agora está no meu cérebro, né? E eu estou sentindo um aperto aqui, mas é aperto do sapato grego. Então, a gente fica meia hora, 1 hora, 2 horas em um determinado local, fechados, como a gente está agora, organicamente, fisicamente, astralmente, né, nós estamos tão misturados como se tivessem nascido juntos. Não tenho a menor dúvida. Porque o que cada um expira, o outro inspira. E o expirar e inspirar é átomo. E o átomo que fazia parte de uma célula minha, ou que está no meu sangue, ele tem toda a consciência que eu tenho. E eu expiro. Quando outra pessoa inspira de uma forma ou de outra, ela tem parte de mim. E vice-versa. Por isso que se diz que onde cada um andar, aí estará um templo vivo da obra, porque quando você anda, fisicamente anda em você todos os valores que você tem, que o Avatara, que o Mestre deixou em cada um de vocês, em cada um de nós. Tá? Bom, já que nós somos só um, vamos em frente. Mas é isso? Sim. Não, mas é só ajeitado na cadeira mesmo. Nunca passou pela cabeça de receber nenhum caboclão. Mas explica aí o negócio disso aqui. Que negócio? Não, isso aqui, ó. Eu te faço uma pergunta e você fica quietinho. Tentando fugir da pergunta. Não precisa responder, vai ficar chato então. Não, é que às vezes acontece assim. É que o grego, assim, ele é um camarada tão transparente que às vezes quando ele vai perguntar, daí o que ele vai perguntar, daí aparece em forma de imagem. Aí ele está, às vezes, né, assim, raramente, uma vez lá na vida, outra vez. E aí a gente está fazendo o programa e ele está pensando em perguntar. E eu olho para cá assim, eu me divirto um monte. Telepronte aqui aparece aqui. Ó. Eu me divirto um monte com o grego, porque daí o que ele está engendrando em termos de pergunta já está aparecendo em termos de imagem, né? Por isso que daí vem para cá amanhã, para o cara que está baixando. Então, o rapaz, o André, ele perguntou qual eram as criaturas com as quais eu conversava. Eu disse, a única criatura com as quais eu converso é tu. Você está aprendendo, eu sou teu guru, então. Não tem a menor dúvida. Mas então, existe sempre essa questão da gente buscar o caminho da mística ou da mítica como se fosse o caminho mais rápido. Né? Assim, da onde que vem todo esse conhecimento? Sei lá, eu li, eu experienciei, e sempre eu procuro conversar a forma como eu vejo as coisas, e eu vejo as coisas de maneira mais simples, né? Vejo as coisas de maneira mais prática, e é isso. Então não tem nada de sobrenatural nem nada. Tá, vamos aproveitar, vamos colocar uma perguntinha que apareceu aqui, eu acho que é inerente ao que nós estamos falando agora, né? Então, querem saber aqui qual é a diferença entre irradiação e emanação. Qual é o caminho? O que tem? Qual é o caminho para fazer isso, então? Isso, Então tá, vamos lá, antes da sequência. Então, nós temos que as 3 matérias básicas, né? Sattva, Rajas e Tamas, né? Amarelo, azul e vermelho. Então, quanto mais sutil é aquilo que você gera... Tchau, obrigado por terem vindo. Obrigado a você. Obrigado, um abraço.
Vai voltar? Ah. Não, isso é uma vingança, porque pela TV a gente não pode fazer isso, o cara pode sair da frente da TV quando quiser, a gente não está vendo, né? E ainda ameaça, se não voltar tem karma. Porque karma é um negócio que mete medo em todo mundo, né? Que a gente não sabe, ninguém conhece. Então se não voltar, ops. Ou então se quiser colocar mais pavor ainda, vou assim, o pessoal lá de baixo vai ficar bravo com você. Aí eu falo assim, da garta, não da portaria. É verdade, né? Ai, meu Deus do céu, esse é um negócio muito divertido. Bom, então qual é que é o caminho? O caminho, assim, quanto mais sutil, quanto mais a favor da lei, quanto mais controlado, né, for o que você adquire de conhecimento, a tua busca de conhecimento, mais você vai se utilizar e abrir esse caminho de conversa de você com você mesmo. Por exemplo, assim, se você só gosta de futebol, até onde eu sei, mente abstrata não entende nadinha. Se você vai tentar entender como funciona a mente abstrata, obrigatoriamente você vai ter que criar um símile para ser decidido em cima. Se você vai adquirir conhecimento, vai ficar na mente concreta. Se você vai pegar e adquirir o controle da emoção, você educa o teu astral. Então, esse processo de adquirir conhecimento, por isso que a iniciação é a aquisição de conhecimento, e pensar a respeito e colocar em prática, você vai sutilizando, né, os seus próprios caminhos de contato com você mesmo. E essa sutilização, isso que é muito importante conversar, ela é física. É físico. Então, eu crio os vritis, eu crio forma, pensamento, emoção, eu crio forma, pensamento mental concreto, e essa forma, quanto mais sutil ela for, mais ela vai se colocar diferenciada dentro do próprio plano. São N planos. Quanto mais sutil ela for, mais Satimã, Budi e Manas, eu faço com que o meu plano astral, ele adquira consciência. O que é da consciência plano astral? O que é pacificar o astral? Pacificar é pacificar. No astral, além dos vritis que eu gero na interação com o dia a dia, eu tenho um bando de emoções que eu criei nessa vida para resolver. E são emoções que, se eu não tomo conta, né, ela toma conta de mim. Por exemplo, assim, eu estou com fome. Agora não estou, mas vamos fazer de conta, estou com fome. Aí, para que eu diga eu estou com fome, um tattva, tejas tattva, no sistema digestivo, ele gera um impulso. Esse impulso gerado por tejas tattva vai subir para o vital, do vital vai passar, vai para o físico, para o centro espinhal, via chakras vai para o vital, do vital vai para o astral, do astral vai para a mente concreta, na mente concreta eu vou decidir. Está com fome, então volta, vamos gerar uma ação. Aí da mente concreta vai passar pelo astral. Daí no astral, aí o pessoal está doidinho ali esperando. Opa, está caindo, passando aqui, o pessoal está passando uma fome. Aí, ou vontade de comer bolo de chocolate, diz, opa, é comigo. Né? Aí o que era fome, e que gerou a decisão de comer, na passagem pelo astral se reveste dos desejos. Daí a fome se transformou em vontade de comer. Daí eu sempre estou com uma fome porque eu não almocei e não jantei. Aí eu vejo aquele bolo de chocolate. Aí os elementais que se alimentam do desejo e do gosto, porque o elemental se alimenta do desejo, da ansiedade, do gosto e da frustração, né, pela não satisfação do desejo. Então, do desejo comer aquele bolo. Aí eu vou e como aquele bolo. Né, e como, e eu vou comendo, vou alimentando, né, o elemental se alimenta no exatamente que passa a garganta, que é a substituição daí pega o epicentro espinhal, vai para o vital, vai para o astral e alimenta o cara. Lá pela metade do bolo já se aproxima um outro elemental, porque como o elemental da vontade de comer bolo de chocolate já está satisfeito, ele, quanto mais satisfeito ele está, mais inativo ele fica naquele momento. Então já começa assim, aí ele cede lugar a outro. Pois é. Arrependimento. Puxa vida, mas agora,
Comi mais da metade? Meu Deus do céu, mas... E aí então, aí onde Deus acuda porque dessa variação, e quando entra o elemental do arrependimento, o elemental do arrependimento ele nunca vem sozinho, ele sempre vem entrelaçado. E é um elemental muito forte, e que despende muita vitalidade. E quando o arrependimento se move, ele altera a temperatura do astral, ele altera a temperatura de Vayu, e quando altera a temperatura de Vayu no astral, acorda um monte de gente, e junto com o arrependimento vem tudo que é coisa. A promessa que eu vou correr, a promessa que eu vou fazer dieta, a promessa que eu nunca mais vou comer bolo de chocolate. E eu juro que nunca mais vou comer bolo de chocolate, porque o elemental do bolo de chocolate está caído ali mortão. De tanto que ele comeu. Só por isso, né? De tanto que ele comeu, o cara está caído, né? E aí naquele momento eu tenho o poder de dizer assim, eu jamais vou comer bolo de chocolate. O cara está caído lá assim, por mim, pode prometer o que você quiser, daqui a pouco eu vou acordar, né? E aí passa aquilo tudo, e arrependimental, e aí passa mais um pouquinho, 2 horas de digestão, aquele desespero todo, fome, estou com fome, né? Aí quando passa, o elemental do bolo de chocolate está acordado, né? E aí, como o arrependimento veio e ainda está em ação, assim, você não, bolo de chocolate, mas o bolo de cenoura não tinha sido atendido. Aí o cara vai na geladeira e pau no bolo de cenoura. Essa é a mecânica. Por quê? Não, mas é o dia a dia de cada um, não é? Eu sei. Mas não, lógico, gosto. Chocolate, Pepsi, né? E assim, mas só que eu digo, não vou. Aí o cara fica, tá bom, tudo bem, ele fala para mim, não quer, azar, te vira, como outra coisa, tá. Aí de repente eu pego o elemental de surpresa, eu vou lá assim, não, eu vou comer um pão com queijo, né? E aí, instantaneamente, sem ninguém pensar nada a respeito, eu me viro e como um bolo de chocolate inteiro. Mas, agora falando sério, o que a gente tem que fazer daí é exercitar a vontade, para que daí quando eu tiver aquela vontade de comer bolo de chocolate, eu me lembre, não, eu estou com fome, eu vou comer arroz, feijão e salada. Depois, caso eu queira, eu vou comer um pedaço de bolo de chocolate exatamente 1h40 depois, que é quando terminou a mudança de temperatura no estômago pela digestão. Isso é a vontade, isso é você comandar o astral. Entende? Se você então exerce a vontade no astral, você faz com que os elementais todos, e não é só desejo. Por exemplo, estou tomando banho, né? E eu me lembro do Alfred Hitchcock, daquele filme que daí a mulher leva uma facada no banheiro. Não, eu só vi a primeira e fechei os olhos, né? Aí eu tô assim, eu não vou pensar nesse negócio. Estou tomando banho, a espuma vem no olho, toalha. Mas eu não tenho medo, mas nesse momento, né? E não, isso é um teste muito bom para todos nós. Nesse momento, isso, ou de escuro, ou qualquer outro medo que seja, quando o medo vai se manifestar, não, você usa a questão, no mínimo, né, de você, se você não quer usar a vontade superior para controlar o astral, usa a lógica, né? Pô, eu estou no banheiro, tomando banho, né, na minha casa. De que jeito que vai aparecer uma mulher para me dar uma facada através de uma cortina? Aí eu penso assim, mas pode ser minha mulher. Mas daí eu uso a lógica assim, não, mas é que eu não tenho cortina de plástico, né? Ou então assim, não, mas eu fechei a porta, eu estou sozinho no banheiro. Então você pode usar qual artifício quiser, para daí com a lógica, isso é o princípio mais básico. E é verdadeiro, né? A gente está brincando, mas é verdade. Então, para que com a lógica você consiga controlar o astral, controlar as emoções. A partir do momento que as emoções estão controladas, e veja que a gente está conversando aqui, né, assim, em tom de brincadeira, mas isso é um processo alquímico de geração e de controle de elementais do astral. E um elemental do astral, ele é exatamente igual a um elemental da natureza. A diferença é que na natureza os elementais são desentrelaçados e no astral é mente concreta os elementais são entrelaçados. Por isso que a gente diz que uma besteira nunca vem sozinha, etc, etc. Então, o exercício da vontade é muito importante, porque em eu pacificando o astral, eu dou o grande primeiro passo para permitir que a minha consciência superior se manifeste permanentemente em mim e me dê os caminhos para que daí eu então comece um processo de iniciação sério. Se não é assim, o que acontece? Eu estou lendo um livro, por mais legal que seja, estou lendo, daqui a pouquinho
vem um pensamento, né? Pô, mas e aquela conta lá eu não paguei ainda, não. A conta se liga com não sei o que e tal, daqui a pouco tua cabeça está lá, e o livro está ali aberto esperando por você. E aí você não consegue entender, e aí faz o quê? Fecha o livro e diz, não, depois eu leio. E sai frustrado. Ou você vai fazer uma yoga, ou vai meditar. Meditar é um horror. Medita aí. O cara falou para mim, tá, tudo bem, mas e como é que eu faço esse negócio? Faz a meditação básica. O básico que qualquer ser humano faria. Você fica com a mente parada sem pensar em nada. Tá bom, nego velho. Quem é que consegue fazer um negócio desse? Não é? Não consegue, sabe por quê? Porque essas variações de temperatura que a gente tem no astral e na mente concreta fazem com que se alternem esses elementais de conhecimento e de emoção, porque eles querem ser atendidos. Aí fica como uma casa da mãe Joana, sabe assim, todo mundo gritando ao mesmo tempo, né? E você não consegue atender a todos, você desiste, e aí cada um vai e se atende por si só. Aí vem agir por instinto, agir por impulso, agir sem pensar, agir sem lógica, esse tipo de coisa assim. Controlar caminho de subida, Jnana Indriyani, caminho de volta, Karma Indriyani. Vontade, sabedoria e atividade. E a sabedoria, lembrar sempre que é amor, sabedoria. Isso você tem que exercer tanto com o teu entorno visível, com as pessoas que compõem o teu entorno, quanto com o teu entorno invisível, que são aqueles seres que você mesmo cria, os teus filhos mentais, os teus filhos emocionais. Esse que é o caminho. É interessante aí que tudo isso aí que o Jorge está falando, eu posso ser testemunha disso, porque eu fui fumante durante quase 40 anos, né? E sempre quis deixar de fumar. Mas os elementais não queriam me largar daquilo, né? E eu acho que esse trabalho que a gente veio fazendo com o Jorge ajudou bastante em eu tomar essa iniciativa. Aí eu determinei uma data, naquela data, um mês antes daquela data, eu falei, por que eu vou esperar até aquela data? Se eu posso fazer isso aqui hoje? Pegou o pessoal. Eu olhei para o cigarro, o Free Box, olhei para ele e falei, hoje à noite, ou quando você terminar, acabou. E realmente, para um fumante de 40 anos, dizer isso aqui para o cigarro e não fumar depois, não é fácil. Quem é viciado sabe, o vício é terrível. Mas, graças a toda essa consciência que você me ajudou a ter, e, né, eu já fiz isso. Agora eu já parti para uma outra. Ganhei 35 quilinhos, né, em função disso aqui ao longo desses 4 anos. Ganhou um tuco. O tuco. 2 gregos. Tuco 2, eu já tenho um tuco aqui. Então, antes que desenvolva os outros 6, eu resolvi. Gostou dessa, né? Já pensou que ia ficar? Eu resolvi também parar. Então, faz 11, 12 dias que eu levava uma vida sedentária, só computador, só vida inteligente e nada, absolutamente de esporte. Então, toda manhã agora, religiosamente, essa semana ainda com 12 graus de temperatura e com chuva no Parque de Coqueiros, só tinha um louco de guarda-chuva e de bermuda, eu, fazendo Cooper com 12 graus com chuva e de guarda-chuva ainda, imaginem a cena. Mas eu fiz, e aqui em São Paulo também ontem na Avenida Paulista. Isso não é ter força de vontade, isso é poder e vontade. Claro, mas então, eu tô dando esse testemunho para mostrar que isso aí tudo é possível realmente. Isso aqui você se determinando realmente, inclusive até próprio de abrir mão da minha Coca-Cola de 60 anos de amizade, né? Da minha batatinha frita que eu tanto adorava e tudo isso aqui, cortei tudo. Cortei tudo. Agora, eu não cortei para ascensionar, nem para ter iniciação, nem terminação, nem coisa nenhuma. É porque eu quero realmente me sentir melhor. Os primeiros dias que você se priva realmente são difíceis. Aí cai um comentário. Veja que daí você tomou a decisão que implica em ter trabalhar com um conglomerado de elementais, e só quem dá a supra vontade é o eu superior, e você daí tomou a decisão baseada no eu superior, né? E aí a tua mente concreta se recusa a admitir e diz que você tomou a decisão porque você quis e não foi por causa da iniciação. É o cúmulo da cara de pau. Não admitir o processo da iniciação. Não, e também tem outra coisa, isso aqui, que talvez se sirva aqui, né? Porque, quer queira ou quer não, sou um homem público. Mesmo antes da televisão, ser palestrante, escrevi 5 livros. Então, eu acho que
Eu não posso ser hipócrita de dar um exemplo ruim, né? Falar um monte de coisa bonitinha lá no Vida Inteligente e na prática fazer diferente. Então eu acho que isso aqui cabe para todos nós, assim, de que é possível e basta ter, como é que é essas palavras aí, determinação, sabedoria, vontade, né? Todas essas coisas. Todas essas coisas aqui. É. Então é possível, como disse o nosso querido irmão no último programa, né? Por falar nisso, não é possível? Uma coisa é impossível, é as pessoas reterem a vontade de ir no banheiro. Então nós vamos dar um breve intervalo para que vocês possam respirar, fazer o seu pipi amigo e a gente volta daqui a pouquinho, ok? E vai para um determinado lugar também, e aí fica lá e depois aí se reúne e volta para daí servir a lei conscientemente. Nós fizemos 2 programas sobre morte, foram 2 programas, 2 horas, e mais um complementando, cujo nome nós demos pós-mortem, que acontece após essa passagem física. Esses programas, para quem não assistiu, estão em vidainteligente.tv.br. Isso para você assistir, vidainteligente.tv.br. Estão por ordem cronológica. Se você quiser ouvir, se andar no seu MP3, são esses 110 programas que nós já colocamos, você acessa www.mosaicosdonovociclo.com.br. Você baixa ali, você ouve, leva para onde você quiser, estão lá. Então, só para um adendo ao que o Jorge acabou de dizer, existem 3 programas específicos sobre esta passagem, sobre o que nós chamamos do fenômeno da morte. Tem alguma complementação, Jorge? Sim, não, só que a pergunta que foi feita da questão da eubiose, desse ritual específico, é uma coisa muito particular da própria eubiose, né? Então eu respondi só de maneira genérica, que é a resposta mais apropriada agora. Então tá. Mas o direito que se tem é isso, é de encaminhar o que tenha perdido o corpo físico para o seu lugar de direito. O lugar de direito vai depender da criatura, né? E se tiver algum do lado, ele pode pegar e ajudar. Mas esse ritual, ele pode ser feito por qualquer um da Ordem do Santo Grau, não só pela Ordem dos Templários. A pergunta aqui que diz: a iniciação ela afeta somente ao próprio iniciando ou também as pessoas que o rodeiam? Exemplo, indivíduo, família. Muito boa. Muito boa. Obviamente afeta todo o entorno, porque para a família ter alguém que tenha o interesse em se iniciar, em seguir o caminho da lei, em ajudar a humanidade, significa o seguinte: aquela família teve mérito para receber alguém assim. Teve mérito, e aí essa criatura que está trabalhando em função da lei, ela altera e resolve o karma próprio, o karma de família, o karma de nação e de humanidade. Então ela ajeita todo o entorno, e não só ajeita o entorno do ponto de vista do que foi perguntado, como também, conforme a gente disse agora, ela pode, no caso do entorno familiar, dar o encaminhamento adequado para cada um deles, com o direito adquirido. Muito bom. Viu? Curtinha. Tá vendo? Puxa, eu estou gostando de ver hoje. Olha só que nós conversamos aqui. Sou amiga do André, de Floripa. Ela está aqui. Ele comentou das pessoas sonharem com ele, ajudando-as muito antes de conhecê-lo. Ele falou comigo hoje também pelo Facebook. Essa parte eu não respondi ainda, só das pessoas. Pergunta: quando estamos dormindo, entre aspas, sonhando, estamos apenas no astral ou apenas é a mente concreta? Também tem um programa Vida Inteligente específico sobre sonhos, tá? Mas dá para responder. Sim, mas só para comunicar também. Diferença dos sonhos como este e premonitórios. Vocês ficaram de comentar sobre sonhos, então aí está a pergunta da amiga do André. Bom, a diferença entre ir dormir e morrer é que quando você vai dormir você acorda no outro dia, tá? Aí o sonho, o que a gente entende como sonho, ele é a atividade rotineira no plano astral. Nós sonhamos do momento em que nós fechamos os olhos até quando nós acordamos. O que acontece é que
o sonho só vai ser lembrado se ele tiver sido suficientemente denso a ponto de deixar ligações no sistema cérebro-espinhal. Aí acorda a criatura, aí tem aqueles resíduos de memória, como se fossem aqueles vrites aqui embaixo, e aí a mente concreta vai tentar traduzir aquilo, e aí só sai besteira. Porque é a mente concreta tentando traduzir alguma coisa que aconteceu fora de um plano que ela domina. Né? E aí o sonho, se fala assim, o sonho vai sonhar no astral. Não, o sonho não sonha no astral. O sonho sonha no mundo da alma, que é o astral e a mente concreta. Né? E aí quem que você vai fala assim, eu sonho e eu encontro pessoas que eu não conheço. Quando eu saio na rua também encontro pessoas que eu não conheço. Nós estamos aqui agora e o astral de cada um está aqui também. Eu estou olhando o astral de vocês, supondo, né? E eu estou vendo vocês. Quando a gente vai dormir, eu encontro com vocês. Entende? Aí você pode encontrar com quem já morreu, com quem não morreu, com coisas do dia a dia, ter rotina, sonhos esquisitos. Agora, tem uma coisa que é muito séria com relação ao sonhar. O sonho é um processo que gera decorrências em si. Quando você sonha alguma coisa, cedo ou tarde, daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 100 anos, ou daqui a 5 dias, 10 dias, 100 dias, você vai ter um sonho que vai ser a sequência daquilo. E agora eu vou fazer uma coisa também, falar uma coisa que é muito importante. O sonho, ele gera karma no próprio sonho. O que se sonha tem que ser resolvido no sonho. Se você tem um embate para resolver, resolva no sonho. Se um sonho te deu medo, sonhe e resolva aquele medo. Se brigou em um sonho, sonhe e faça as pazes naquele sonho. Porque quando você estiver fazendo isso no sonho, você está fazendo a mesma coisa que vai fazer depois da morte, que é resolver o que ficou pendente. Acabou, beleza? A vida é uma coisa extremamente séria. Nós estamos em viagem de trabalho. Não se pode fazer nada nessa vida que não tenha decorrência. Nós temos que sair daqui zerados e evoluídos. Assim que são as coisas. Como é que é? Agora. Peraí. Repetição paga dobrado. Não. Nós temos que sair daqui zerado. Dessa nós temos que sair zerado? Dessa aqui, dessa passagem? Eu, Jorge, né? O meu ciclo só está terminado quando as besteiras que eu tenha feito em vida, quando eu passar pelo fenômeno da morte, caso eu passe, espero não passar, vamos ver, não é? Sim. Não custa desejar, né? Claro. Então, caso venha passar, tudo que eu deixei pendente aqui, eu vou ter que esperar sublimar e resolver, só que daí, num mundo que já não é mais da ação, é da reação ao que eu fiz. Tudo que eu fizer aqui agora vai ter que ser resolvido caso um dia eu perca o corpo físico. Quem vai resolver? Eu. Quando terminar... Vai ter mais energia daqui para poder resolver. Exatamente, não tenho livre-arbítrio, não tenho decisão, não posso criar elemental novo, não crio mente concreta nova, não crio vrites. Eu sou... não é, o termo não é vítima, mas eu sou o resultado do que eu faço agora. Mas a minha pergunta foi, você consegue, vamos supor que você não sofra o processo do que nós chamamos por morte. Não vou? Tá. Mas você consegue resolver, qualquer um de nós aqui tem condição, já sei que você vai dizer que tem, né? Tá, então nem pergunte. Você tem a resposta. Mas tem condição de resolver isso aqui? Tem. Lógico, lógico. A gente está aqui para isso. O Jaci passou por aqui e lembrou uma coisa que a gente fala no programa, eu falava até um tempo atrás, que é o formidabilíssimo, né? E nós temos que ser intrépidos formidabilíssimos, quer dizer assim, eu vou onde ninguém foi, eu faço o que ninguém nunca teve capacidade de fazer, eu faço tudo o que tem que fazer e volto e faço de novo. Porra, cabra macho. Pra caramba, nós somos. É isso mesmo, tem que ser assim. Não, mas o eu que eu estou falando é nós, qualquer um de nós, porque nunca na evolução do gênero uma quantidade de pessoas tão competentes esteve encarnada para resolver as coisas, e somos nós. Nós estamos aqui agora a tarde inteira conversando desse negócio. Quando isso foi feito na história humana? Nunca.
sempre em ambiente templário, sempre em ordem secreta, sempre com número reduzido de pessoas, sempre conhecimento dado em partes. Aqui não. Todo conhecimento dado, caminho aberto para quem quiser ir para onde quiser, ordens seríssimas, tão antigas quanto o tempo, ativas e abertas para qualquer um, avatar manifestado, novo ciclo manifestado. O que mais precisa para a gente resolver as coisas? Não tem razão para se manter mais nada em sigilo, né? Não, porque agora o ser humano tem competência para tratar com o segredo. E antes não tinha, porque o segredo significava poder. Né? Agora, óbvio, você tem que dar em camadas. Eu pergunto assim, e do ritual de encaminhamento? Eu vou dizer, não adianta, aí só atrapalha vocês, né? Cada um tem que buscar seu próprio caminho. Agora, poder para buscar o caminho e para resolver, nossa. E mais, cada um de nós, né, é uma pirâmide invertida. Então, em se resolvendo, resolve toda uma fatia humana que ainda deixou coisa pendente. Isso. Porque quando nós nos resolvemos integralmente, né, ainda ficou aquele turbilhão de vritis que cada um gera, que é o sanskara, que no conjunto gera o que se chama de roda de samsara. Né? Só que daí agora, pela capacidade que nós temos de adquirir conhecimento e do conhecimento sério que está disponível, que assim, o Avatar se manifestou, Devavani se manifestou, que assim, a gente consegue transformar as coisas, eu consigo não só resolver cada um de nós, eu consigo resolver o próprio plano. O professor Henrique José de Souza, que para quem não é da eubiose, foi fundador da eubiose, ele diz assim, um pensamento altruísta e generoso, ele concorre não só para o benefício de quem o cria, ele concorre para a própria alteração do meio que lhe dá origem. Então, um pensamento criado conscientemente, que não é um vriti, é um elemental, né, é um ser vivo, ele vai fazer com que o próprio meio que lhe dá origem seja alterado. Quer dizer assim, se eu crio um pensamento positivo, altruísta com relação à humanidade, à evolução, à obra, a qualquer coisa que seja assim, ele altera o meio, ele altera o plano inteiro, até os confins do universo. Qual é a criatura que tem esse poder? Ninguém. Por isso que a hierarquia está invertida agora. É Jiva, nós, Sura, Agnisvata e Barishad. Entende? Então, assim, a gente falou outro dia, os peixes se movem em um plano que é a água, né? O ser humano se move num plano que é o Akasha. Seres em evolução, com poder que jamais foi dado na íntegra a nenhuma hierarquia, poder de criar fisicamente, vitalmente, astralmente, mentalmente, poder de transformar o plano físico, poder de integrar o plano comigo. Isso vem desde a primeira criatura, né, que na Atlântida levou pau, não sei o que, veio. Essas dores humanas, essas coisas assim, elas vêm para serem resolvidas. E a borboleta vai se aproximar do poste onde a luz está acesa. Se você é um poste que está com a lâmpada acesa, se prepara porque vem mariposa pra caramba. Né? E os elementares vão vir para se resolver. Você tem que resolver. Né? E o resolver não é perpetuar, e não é porque você está consciente, procurando iniciação, ajudando, não sei o que e tal,